Olá, alunos e alunas, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o sistema cardiovascular. Só relembrando aqui então, nas aulas passadas a gente finalizou ali o primeiro sistema, né? O sistema digestório, tá? Falamos bastante de nutrição, cada nutriente, para que ele serve, né? Então toda a parte de nutrição, depois entendemos a digestão e agora a gente vai para o segundo sistema, que é o sistema cardiovascular, ok? Então o objetivo é a gente conhecer os componentes desse sistema. Só lembrando aqui então a vocês, né, que os registros de vocês são muito importantes, os acessos, né, confiram lá, tentem deixar as coisas em dia, né, e tentem se comunicar, interagir com os seus professores, tá? E sem mais delongas, vamos começar a aula de hoje. Então, o sistema cardiovascular, ele é composto por 3 elementos principais, tá? Que são os vasos sanguíneos, o sangue e o coração. Então, esta imagem aqui é a representação didática do nosso sistema cardiovascular. Então, vasos sanguíneos distribuídos por todo o corpo, o coração e também o sangue que circula dentro aí dos vasos sanguíneos, tá? Mas, vamos tentar responder uma questão aqui, para daí a gente começar a conversar mais sobre esse sistema. Quais são as funções do sistema cardiovascular? Por que ele é importante? Alguma coisa você já deve saber. Qual que é a função do coração e do sangue, dos vasos sanguíneos? Tenta responder aí o que você já sabe sobre isso, tá? E aí eu já volto para a gente conversar sobre esse conteúdo.
E então, o que você já conseguiu lembrar? O que você já sabe sobre o sistema cardiovascular? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os vasos sanguíneos, eles são tubos que vão conduzir o sangue por todo o nosso corpo. Tá? Então, olha só, nós temos diversos vasos sanguíneos de diferentes tamanhos em todo o corpo. E através deles, aqui é como se a gente tivesse um zoom dentro aí de um vaso sanguíneo, as células do sangue, né, o sangue com diversos materiais vai circular, tá? O sangue, ele é composto por vários materiais, vários tipos de células e também gases, tá? Como o oxigênio, o gás carbônico. Ele também vai transportar, por exemplo, se você machuca o pé, as células de defesa, elas vão se deslocar através do sangue para chegar lá e tentar combater aquela infecção, aquele ferimento, tá? E também excretas, tudo aquilo que não presta mais vai circular pelo sangue, tá? Para que o nosso corpo consiga expelir, jogar fora, tá? Então, o sangue é um líquido, né? Ele é composto aí uma parte chamada de plasma, que é basicamente água com alguns açúcares, e várias células ali que compõem o sangue. Inclusive ele é vermelho, né, por conta da hemoglobina, que é uma proteína, nós já falamos dela na aula de proteínas, que está dentro do glóbulo vermelho, tá? E o coração é um órgão, como se fosse uma bomba, que vai ficar pulsando o tempo todo, jogando então o sangue nos vasos sanguíneos. Então, de forma resumida, quais são as funções do sistema cardiovascular? Por que ele é importante? É fazer o sangue circular, fluir por todo o nosso corpo para transportar nutrientes, para transportar, por exemplo, o gás oxigênio e retirar o gás carbônico, para retirar excretas, tudo aquilo que já não presta mais, né? Para distribuir, levar, por exemplo, células de defesa a um local onde está acontecendo uma determinada infecção. Então, a função do sistema cardiovascular é, através do coração, bombear o sangue e o sangue levar esses diferentes materiais, ok? Quanto aos vasos sanguíneos que nós temos no nosso organismo, os vasos sanguíneos, eles formam essa rede, né? Esses tubos que vão conduzir o nosso sangue, então, a todo o nosso organismo. As paredes dos vasos sanguíneos, elas são elásticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são resistentes, né? Elas têm uma certa elasticidade para aguentar a pressão do sangue que invade, que entra dentro desses vasos sanguíneos, tá? E os vasos sanguíneos que nós temos são classificados em 3 tipos: as artérias, as veias e os capilares. Será que você sabe qual é a diferença entre esses 3 tipos de vasos sanguíneos? Antes da gente falar deles, vamos tentar resolver esse exercício aqui com base agora no início da nossa aula dos componentes do sistema cardiovascular. Essa questão tá bem fácil para você responder aí. Olha só, completa a frase abaixo. O sistema cardiovascular é constituído pelo órgão responsável em bombear o sangue para todas as partes do corpo. Nesse espaço, você vai colocar o nome desse órgão que bombeia o sangue. Tá fácil, né? E pelas estruturas por onde circula o sangue. Que estruturas são essas que o sangue está dentro, fluindo, circulando? Tá bem tranquilo. Responde aí.
Essa questão estava bem fácil. Olha só, o sistema cardiovascular é constituído pelo órgão responsável por bombear o sangue a todas as partes do corpo. Este órgão é o coração. E pelas estruturas por onde o sangue circula, que são os vasos sanguíneos. Então, as respostas aqui eram o coração e os vasos sanguíneos. Tranquilo. Seguindo, então, ainda nessa mesma lógica, com base nisso que a gente acabou de falar aqui, temos um desafio, um quiz. O sistema circulatório humano é constituído, a alternativa A, pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos? A alternativa B, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue? A alternativa C, pelo coração e pelos vasos sanguíneos? Ou a alternativa D, pelo coração e pelo sangue? Então, o sistema cardiovascular é composto por 3 elementos básicos, tá? Coração, que funciona como uma bomba, né, impulsionando o sangue, vasos sanguíneos, que transportam o sangue, e o próprio sangue. Então, a nossa resposta correta aqui era a alternativa A, coração, sangue e vasos sanguíneos. Este é o sistema cardiovascular. Mas agora vamos falar então desses 3 vasos sanguíneos, começando pelas artérias. As artérias são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para todo o corpo, ou seja, elas desembocam do coração, impulsionando com força o nosso sangue para todas as partes do corpo. Então, o sangue que sai do coração e que segue para o corpo, para o cérebro, para o dedinho do pé, para o corpo inteiro, circulam pelas artérias. Outra informação, as paredes das artérias são grossas e bem elásticas. Afinal, quando o sangue é bombeado, quando ele é jogado pelo coração, existe aquilo que a gente já estudou, que é a pressão arterial. Então, essa força com que o sangue entra dentro das artérias é grande. Por isso que essa parede desse tipo de vaso sanguíneo é grossa e é elástica, para suportar essa pressão. Elas se ramificam, ou seja, elas vão afinando, vão ficando mais fininhas, menores. E aí, à medida que elas vão ficando finas, menores, a gente não chama mais de artérias, e sim de arteríolas, tá? Então, a gente tem várias artérias importantes no corpo. À medida que elas vão ficando mais finas, a gente denomina daí de arteríolas. E outra informação bem importante é que a maioria, tá? Quase todas as nossas artérias, elas transportam sangue rico em oxigênio. Então, o sangue que está saindo do coração e que vai ser jogado para todas as partes do corpo, ele está cheinho de oxigênio, para levar o oxigênio às células. Por que eu falo a maioria? Porque existe uma exceção. As artérias pulmonares, tá? Elas são ricas em gás carbônico, esse sangue que circula dentro delas. Mas só elas, é uma exceção. De resto, todas as outras artérias carregam sangue bem vermelho, sangue rico em oxigênio, beleza? Olha só aqui a imagem. A artéria, mostrando então como é grossa essa parede dela, né, e elástica, tá? Então aqui também mostrando isso, né, que ela é mais grossa em relação aos outros vasos sanguíneos, tá? Tudo isso para garantir essa resistência, porque ela tem que aguentar essa pressão com que o sangue sai do coração e entra nelas. Você já reparou
que em todos os desenhos, as ilustrações aí que a gente vê do sistema cardiovascular, os vasos sanguíneos estão sempre pintados de azul e vermelho? Se você já reparou, talvez você tenha se questionado do porquê vasos em azul e outros vermelhos. Nós temos sangue azul? Não, né? O nosso sangue é vermelho. Temos aí uma pequena diferença de cor. Existe o sangue bem vermelho, que é o sangue que está nas artérias, e o sangue das veias, ele é mais bordô, tá? Depois eu te conto por quê. Mas guarda isso desde já. Os vasos sanguíneos que nós representamos didaticamente de vermelho são os vasos que são as artérias. É o sangue cheinho de oxigênio que está passando aqui. Já os que nós pintamos de azul são os vasos sanguíneos chamados de veias. É um sangue que vai ser rico em gás carbônico e é justamente por isso que ele não é tão vermelho, ele é mais bordô, tá? A gente enxerga muitas vezes as nossas veias meio esverdeadas, meio azuladas na nossa pele, justamente por isso, por conta do gás carbônico que está passando ali dentro, tá? Tem essa reação aí na pele da gente enxergar, parece que é azul, né? Mas o sangue que está ali dentro não é azul, tá? Então, frisando aqui, vasos sanguíneos em vermelho, você já sabe que são as artérias, é o sangue rico em oxigênio. Já os vasos que estão em azul são as veias, tá? Que são vasos que transportam sangue rico em gás carbônico, tá? Aqui, então, essa explicação que eu acabei de te falar. Sangue vermelho, né, o rico em gás oxigênio, em azul é o sangue rico em gás carbônico. E aí, então, a gente já sabe que artérias são vasos com paredes mais grossas, né? Vamos ver sobre as veias, então. As veias, elas transportam o sangue do corpo ao coração. Como assim? O sangue que está lá no teu pé, que ele já foi bombeado, ele já levou e já soltou o oxigênio lá para o seu pé, para as células do pé, ele vai voltar cheio agora de gás carbônico pelas veias. Então, o sangue que circula nas veias é um sangue que está vindo do corpo, tá? Do cérebro, de qualquer parte do corpo, em direção ao coração. Outra informação, elas têm um diâmetro, um calibre menor do que as artérias. As artérias são mais grossas, passa muito mais sangue mais rapidamente nas artérias do que nas veias, tá? E as paredes delas também são um pouquinho mais finas. As veias que têm um diâmetro maior presentes no nosso corpo, tá? Principalmente as que estão localizadas nas nossas pernas, elas apresentam válvulas. E essas válvulas, elas vão impedir o refluxo. Como assim? As veias das pernas, né, se for pensar, elas estão agindo contra a gravidade. O sangue, ele não pode descer novamente, ele tem que subir, vir lá dos pés e das pernas para voltar ao coração. Então, essas válvulas, elas vão impulsionar o sangue e não vão deixar ele voltar. Seria isso o refluxo, tá? Então, essas válvulas impedem que isso aconteça. E a maioria das veias vai transportar, então, sangue rico em gás carbônico, como nós já falamos. Vamos dar uma olhada nessas válvulas que eu comentei. Olha só, aqui nós temos uma veia normal. Essas são válvulas que impulsionam, jogam o sangue, né, das pernas para cima, para que o sangue que flui aqui chegue novamente até o nosso coração. Aqui a válvula, então, aberta e aquela fechada, tá? Então, o papel dessas válvulas é impulsionar o sangue, mandar ele para cima, dali das pernas, em direção ao coração, sem que esse sangue volte, sem que ele desça, tá? E aqui, então, olha só como as paredes das veias já são mais finas, né, em relação às artérias, que a gente viu antes. As artérias têm a parede bem mais grossa, tá? E uma curiosidade aqui, você já ouviu falar em varize? Com certeza você conhece alguém, já viu alguém que tenha varizes. As varizes, na realidade, são defeitos nas válvulas das pernas. Então, olha só essa imagem aqui. Aqui é uma válvula normal que vai mandar o sangue para o coração, né, das pernas ao coração, sem esse refluxo. Aqui seria o caso de uma pessoa com varize.
Vejam como as válvulas estão tortas, né? Toda essa veia está torta. Isso faz com que o sangue não consiga fluir da maneira adequada. Por isso, muitas vezes há um inchaço naquela região. Muitas vezes a pessoa sente um cansaço nas pernas, sente bastante dor, tipo uma queimação, tá? Então, é um problema ali de circulação, mesmo as varizes, tá? E essas dilatações, essas varizes, né? Elas podem ser tratadas muitas vezes de forma cirúrgica, tá? Mas aí é um profissional, né? Um médico que vai ter que avaliar a situação. Existem formas da gente evitar esse tipo de problema, tá? Depois, mais pra frente aí, eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês. E quanto aos capilares? O terceiro tipo de vaso sanguíneo aí. Artérias, a gente já sabe, veias e capilares. Esse nome capilar te lembra alguma coisa? Capilar é uma palavra que é associada aí a cabelo, tá? Então, os capilares são vasinhos tão finos quanto um cabelo, tá? Por isso esse nome capilares aí. São vasinhos extremamente finos e que também tem uma membrana muito fininha mesmo. Eles vão transportar o sangue rico em gás carbônico, geralmente, mas eles vão fazer uma comunicação, um encontro entre as artérias e as veias. Eu já vou te mostrar ali no próximo slide, tá? Esse tipo de vaso sanguíneo, ele é formado apenas por uma camada de célula. Então, é muito fino, bem mais fino do que, né, artérias e do que veias, tá? Olha só aqui. Então, aqui em vermelho, né? Lembrando que em vermelho a gente sempre sabe que são as artérias e didaticamente, de azul são as veias. E aqui, ó, essa região, esse encontro entre artéria e veia, esses vasos bem fininhos que fazem essa comunicação, essa conexão, são os chamados capilares, tá? Aqui temos mais uma imagem, então uma camada única de células, bem fininha mesmo, tá? Aqui, ó, mostrando também o quanto é fino, né, um capilar. E aqui novamente, a artéria, aqui a veia e aqui esse encontro. Esses vasinhos fininhos que conectam as artérias às veias são os capilares. E aonde que nós temos capilares? No corpo todo praticamente, tá? Então, por exemplo, o nosso nariz. O nosso nariz não tem artéria chegando aqui dentro ou veias, mas muitos capilares. Inclusive, muitas pessoas acontece no calor sangramento no nariz, de ficar muito no sol, tá? Já percebeu? Já aconteceu isso com você alguma vez? Espero que não, mas se aconteceu de ficar muito tempo no sol e o nariz sangrar, pode ser porque alguns desses vasinhos extremamente finos, os capilares, tenham arrebentado, por isso que o nariz sangrou, tá? Então nós temos muitos capilares e a função deles é esse encontro entre artérias e veias, essas trocas aí. Vamos ver se você está entendendo mesmo. Temos aqui um quiz que diz o seguinte: analise a frase e assinale a sequência que completa essa frase corretamente. As artérias conduzem o sangue, eu quero saber de onde para onde. Então, a afirmativa A, do corpo para o coração. A afirmativa B, do coração para o corpo. A alternativa C, do coração para os pulmões. Ou seria a D, dos pulmões para o coração? E aí? Então, conseguiu lembrar? As artérias, elas vão conduzir o sangue do nosso coração a todo o corpo, aos tecidos do corpo todo,
tá? Lembra o que é tecido? Aproveitando que eu falei, né, tecido, só vamos lembrar aqui, tecido é um conjunto de células do corpo, tá? Então, a função aí das artérias é conduzir o sangue do coração para todos esses tecidos do nosso corpo. Então, a nossa resposta era a letra B, né, do coração para todo o corpo. Continuando então, temos uma questão aqui para você pensar e responder aí. Diferencie, então, agora que a gente já falou de artérias, de veias e de capilares, diferencie, coloca aí no seu caderno, no seu material, artérias, veias e capilares. E aí tenta dizer a diferença do calibre, do diâmetro, né? Qual é maior, qual é mais larga, qual é mais estreita, qual tem parede mais grossa ou mais fina, tá? E também tenta lembrar como que é o sangue que é transportado dentro deles. Se é sangue rico em gás oxigênio, se é rico em gás carbônico, tenta lembrar aí que eu já volto para fazer a correção com você.
então? Conseguiu lembrar? Vamos ver a explicação através de uma imagem para ficar mais fácil? Olha só, as veias, elas têm um calibre médio, né? Um diâmetro médio. E olha como é as paredes delas, como que elas são mais finas. Já as artérias têm as paredes muito mais grossas, muito mais resistentes. O calibre das artérias também, tá? A gente fala, né, que é maior em relação, né, a essa parede aí, por conta, né, daquela pressão que o sangue vai entrar nas artérias. Enquanto os capilares são os vasos mais fininhos, tá? Dotados de uma única camada de células. E quanto ao sangue que circula por esses 3 vasos sanguíneos? Você conseguiu lembrar? Nas veias, a gente pinta didaticamente de azul, porque é o sangue rico em gás carbônico que está circulando. Ou seja, é aquele sangue que está vindo do corpo e que vai voltar para o coração, tá? Já nas artérias, se a gente pinta de vermelho, é porque é o sangue rico em gás oxigênio. É o sangue que está saindo do coração e que vai para o corpo. E nos capilares? Nos capilares, como é o encontro de artérias e veias, pode acontecer, né, de no momento no capilar ter o gás carbônico, mas aí depois dessa troca, ele receber já o sangue rico em oxigênio, tá? Então é uma comunicação entre artérias e veias, tá? Aqui mostrando então alguns desses vasos sanguíneos, tá? Essa imagem é do livro didático, é usado, né, por vocês. Aqui alguns dos vasos sanguíneos importantes, por exemplo, a veia jugular, que passa no nosso pescoço, a veia cava superior. Aqui essa veia cava, ela é chamada superior e inferior, é a mesma, tá? Só que em pontos diferentes ela recebe esse nome aí. Temos a veia chamada safena, que fica próxima à virilha. Temos a artéria femoral, que passa pertinho ali do fêmur, né, na coxa, o coração. E a artéria mais importante, mais famosa do corpo, em outras aulas a gente vai falar dela, tá? Que é a chamada aorta. Então ela começa lá pertinho, né, do coração, tá? Aqui só pra gente conhecer alguns desses vasos sanguíneos que nós vamos falar aí nas próximas aulas, tá? Então, lembrando aqui, em azul, sangue cheio de gás carbônico que está circulando pelas veias. Está vindo do corpo para voltar lá para o coração. E, em vermelho, sempre o sangue rico em gás oxigênio. Aquele sangue que está saindo ali do coração e vai abastecer todas as nossas células com o oxigênio. Temos mais um quiz aqui. Alguns vasos sanguíneos são extremamente finos, sendo formados por apenas uma única camada de células. Eles são essenciais para que ocorra a troca de substâncias, a troca desses gases, né? Do oxigênio com o gás carbônico. Como que é o nome desses vasos aí, descritos aqui no quiz? Alternativa A, veia. Alternativa B, vênula. A alternativa C, artéria, ou a alternativa D seria o capilar? Então, conseguiu resolver? Vasos extremamente finos, que permitem essa troca, esse encontro aí, né? E a troca de substâncias, nós chamamos de capilares. Associe aí a palavra capilar a cabelo. Lembre que o fio de cabelo é muito fininho, então um capilar é tão fino quanto, ou aliás, mais fino ainda, certo? Então a nossa resposta aqui era a letra D. Agora, uma questão para você pensar aí um pouquinho. Seguinte,
Cite atitudes, hábitos do dia a dia, nossos aí, de qualquer pessoa, que você acha que prejudicam o sistema cardiovascular. Eu estou falando tanto do coração quanto dos vasos sanguíneos, tá? Você pode incluir aí hábitos que prejudicam esse sistema. E eu quero saber também hábitos que vão preservar, que vão fortalecer, que vão manter esse sistema saudável. E aí, depois que você responder isso, não precisa você anotar essa parte, é só você pensar aí, fazer uma autocrítica, uma autoavaliação com você mesmo. Você tem cuidado do seu sistema cardiovascular? Será que dá para melhorar alguma coisa aí no seu dia a dia? Responde a primeira parte, pensa na segunda, que eu já volto para conversar aqui com você.
E aí, conseguiu citar alguns desses hábitos? Alguns hábitos que são prejudiciais, tá? Sedentarismo, né? Ficar parado, tá? Só há muito tempo só sentado, né? Não praticar atividade física, isso é um hábito ruim. Quando a gente se exercita, seja uma caminhada, seja dança, seja bicicleta, qualquer esporte, qualquer atividade física, estimula, ativa os nossos vasos sanguíneos, faz o coração funcionar melhor, tá? Então esse é o primeiro hábito, né? Colocar atividade física na rotina. A alimentação, a gente já sabe, nós já estudamos, né? Uma alimentação muito rica em gorduras, principalmente as gorduras trans, né? Açúcares, sódio em excesso, tudo isso vai começar a afetar os vasos sanguíneos e também o coração, tá? Tabagismo, né? Infelizmente, é um hábito muito forte ainda no nosso país e que compromete muito o fluxo do sangue, tá? O consumo, né, de álcool, bebidas, outras drogas, tá? O álcool é uma droga, né, lícita, mas seja droga lícita ou ilícita, elas também vão prejudicar o funcionamento do sistema cardiovascular, tá? Então, com certeza, sempre nós temos hábitos a melhorar, né? E a gente precisa buscar melhorar, colocar eles em prática, porque afinal, com o passar do tempo, as doenças começam a aparecer, né? E ficar doente não é legal. Então, coloque em prática tudo aí que você citou que vai ajudar a manter o seu sistema cardiovascular saudável, tá? E uma curiosidade aqui, por falar em saúde do sistema cardiovascular, existe uma doença chamada aterosclerose, que é uma doença bem silenciosa, tá? Tipo, as pessoas não costumam sentir nada de início, mas é uma doença muito grave, por quê? Porque artérias, tá? Elas vão enrijecendo, as paredes vão ficando mais duras. Ou seja, toda aquela elasticidade que elas tinham, né, para aguentar aquela pressão do sangue, vai se perdendo. Muitas vezes isso acontece por quê? Sedentarismo, hábitos alimentares muito errados, né? Só consumir gordura em excesso, sódio, que tudo isso vai se acumulando, vai formando aqueles blocos de gordura que a gente já estudou, né, sobre os vasos sanguíneos. Tudo isso vai comprometendo o bom funcionamento aí das artérias, tá? E esse mau funcionamento delas pode acarretar outros problemas, como infarto, né, derrame, acidente vascular cerebral, tá? Então a gente já conversou bastante sobre alguns problemas que têm relação com a alimentação, né? E esse aqui é um deles também, tá? Que afeta o sistema cardiovascular. E aí, vamos encerrando mais uma aula. Olha só o que nós trabalhamos na aula de hoje. Nós vimos então que o sistema cardiovascular é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue, tá? Não esquece disso, né? Esse é o começo aí para a gente poder entender o que vem aí nas próximas aulas. Nós vimos que o sistema cardiovascular, ele transporta gases, como o oxigênio, retira, né, o gás carbônico, nutrientes, tá? Tudo aquilo que a gente viu da digestão, os nutrientes vão ser transportados pelo sangue, com a ajuda, né, do bombeamento do coração. Ajuda a retirar resíduos do corpo também. Nós vimos ainda nessa aula que os vasos sanguíneos podem ser de 3 tipos: as artérias, as veias e os capilares. E nós agora sabemos, para as próximas aulas tem que estar bem forte isso aí na cabeça, guardado, que o sangue que está sempre desenhado ali em vermelho é o das artérias, é o que está cheio de gás, oxigênio. E o sangue que está pintado de azul, a gente sabe que ele não é azul na realidade, né? Mas didaticamente nós pintamos ele de azul para representar que nele é um sangue rico em gás carbônico, certo? Então, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, faz a interação com o seu professor, com a sua professora, tá? Entra em contato, né, com a gente para a gente poder te ajudar. Agradeço a sua atenção mais uma vez, tá? Se cuida e até a nossa próxima aula.